Cansaço, perda de memória, estresse, ansiedade, depressão, resultado depressão. Tudo isso, pessoal, tem cura sim, pois é, totalmente psicológico. Se tratarmos a mente com ritmo através da neurolima, cientificamente comprovado aí pela matemática, pelo dicionário de ritmo, você vai ver que você consegue acessar a sua mente e curar todo esse emaranhado de ideias subjetivas e que vem aí de um monte de influências negativas. Eu sou o professor Jack Lima e fique até o final do vídeo para discutirmos isso de fato. Pois é, pessoal, 2020 esse mal tem que passar, ou seja, muita gente que está assistindo aos vídeos da depressão e já está entrando em contato comigo, através do livro e tudo mais, já está percebendo que a nossa mente ela é fruto de nossa imaginação, ou seja, você tem que imaginar as coisas de forma positiva para que as coisas consigam caminhar no seu lado positivo. Se você negativar, obviamente você vai ter o lado negativo. Porém, é óbvio que o negativo faz parte do positivo, porque se não houver o negativo, não vai existir o positivo, ou seja, não haveria som se não existisse o silêncio. Né? A mesma coisa a luz se não houvesse a escuridão. Então é necessário aprender a trabalhar com o positivo e negativo, com as perdas e ganhos, com as quedas. A gente tem que aprender a cair, porque senão você não vai se levantar. Então você tem que gostar mais do lado problemático, porque é ele que vai trazer soluções, é ele que vai mostrar soluções para todos nós. Então esse mundo de mimimi e que tudo tem que dar certo, tudo tem que fazer sucesso e tudo mais, é um mundo falso. É ele que gera cansaço, é ele que gera perda de memória, entre aspas, porque ninguém perde a memória não se perde. Se você tem instalado um sistema operacional mental, ele funciona perfeitamente, ou seja, quanto mais conhecimento você bota na mente, de forma lógica, mais o seu sistema funciona, mais perfeitamente ele funciona, jamais ele tem uma queda. E quando ele, de repente, você tem aquela coisa, não lembro de tal coisa, estou com perda de memória, vou tomar algum remédio, alguma coisa, não tem nada a ver com perda de memória, tem a ver com organização, porque a mente, ela trabalha com coisas organizadas, se você desorganiza, ela obviamente deixa do lado. E assim é com a vida, se eu ficar olhando uma multidão de pessoas passando durante o dia, né, na minha frente, no local específico, eu ali sondando as pessoas passarem, eu não vou prestar atenção em ninguém, porque eu não as conheço. A não ser que passe alguém de meu conhecimento. Aí eu vou, obviamente, primeiramente, opa, tudo bem? Né? É o ato de cumprimentar, né? De fato, de cara. Né? Então quer dizer que a mente é muito inteligente. Então essa coisa de falar de cansaço, estou cansado. Não existe o cansaço. Pode existir o cansaço físico, entre aspas, porque obviamente você forçou. Por exemplo, eu conseguiria ficar aqui a noite inteira fazendo isso, ó, sem me cansar. Então quer dizer que não é um cansaço de eu ficar batendo a mão. E se eu fizer isso aqui para uma pessoa normal, chamar uma pessoa qualquer, né, e falar para ela fazer assim, ao passar 1 minuto mais ou menos, ela fala assim, posso parar? Já estou cansado. Então quer dizer que cansaço é psicológico. Então tudo é mente, tudo é mental, tudo é um processo mental. Então essa coisa da gente dizer que a gente está cansado, que a gente não vai mais, cara, estou desanimado e tudo mais, ou, nossa, não consigo lembrar de mais nada, estou perdendo a memória. Nossa, que estresse, cara, que loucura. E ansioso, né? Então, essa coisa da depressão é tudo coisa psicológica na real. É óbvio que, dependendo de certas circunstâncias, de acontecimentos, né? Morte na família e algum acidente trágico, coisa assim, é óbvio que pode resultar numa tristeza tremenda para todos nós. É óbvio que eu já passei por momentos de tristeza e tudo mais, e eu posso, obviamente eu tenho 42 anos, então eu posso falar com conhecimento de causa de acontecimentos que posso caracterizá-los como acontecimentos trágicos, tristes e tudo mais, né? Perda de um ente querido da família, perda de mãe, perda de pai, no meu caso e tudo mais. Então são coisas terríveis. Porém, são coisas que a mente acontece ali de forma temporária, acontece aquele choque e você tem que aprender a driblar isso aí, né? Como no futebol, não é porque você perdeu a bola que você vai ficar ali sentado, você corre atrás da bola de novo e consegue retornar, né? Voltar para a sua posição normal. Então a vida é assim, não adianta a gente
cair e ficar ali. A gente tem que aprender a voltar. E isso é interessante, porque é um processo natural do ser humano. A gente tem que lutar. E muitas das vezes a gente quer, não quer ter cansaço, ou seja, a gente quer ser uma pedra, né? Um ferro, nunca cansar. Isso não existe. O cansaço faz parte, porém é temporário. A perda de memória, não existe perda de memória se você está falando. O que acontece? De repente a pessoa fala assim, o sujeito está com Alzheimer, né? Está com perda de memória, e de repente ele vai ficando velho e vai perdendo a memória. Não existe isso aí, pessoal. O que existe é uma pessoa que nunca se preveniu, ou seja, é o lado da medicina preventiva. Nunca se preveniu, ou seja, sempre levou as coisas, né? Deixa a vida me levar. E aí o que acontece? Lá na frente você carregou peso demais, ou seja, dores no corpo, né? O baterista, o pianista, o violonista e tudo mais, com muitas dores, porque ele não se previne, ele fica só naquela onda, né? De tocar sem uma ideia. Isso acontece, obviamente, com todo mundo, né? Mas nas outras áreas, os pais, parentes chamam a atenção, né? Por exemplo, no português, quando você fala alguma coisa errada, ou quando você faz alguma coisa que todo mundo tem conhecimento, todo mundo vai lá e fala, não faz isso, opa, deu errado aí, era para fazer isso, você fez outra coisa. Então, em muitos casos, a gente não tem esse puxão de orelha, né? Então a gente acaba caindo nesse lado aí. Mas tudo é mental, pessoal, tudo é passageiro, então não adianta falar, eu estou em total depressão e cansaço e tudo mais e não vou fazer mais nada. Isso não existe. E a gente consegue perceber esses detalhes através do funcionamento do ritmo. Eu posso dizer, obviamente, que é uma pesquisa aí comprovada cientificamente pela matemática, ninguém é maior que a matemática, e a matemática é a decodificação da natureza, ninguém é maior que a natureza, então eu posso comprovar através do livro Dicionário de Ritmo. Então, se você não conhece, tem que conhecer primeiramente. Depois que você conhecer esse livro, conhecer os procedimentos básicos, que são 8 procedimentos. No próximo vídeo eu vou fazer esses 8 procedimentos para ajudar vocês a entenderem. E é óbvio que desses 8 procedimentos tem várias, né, ações que, obviamente, se pensar em yoga, por exemplo, o yoga não chega a esse ponto de jeito nenhum de consciência, porque o yoga você está ali, mas de repente você está pensando em outra coisa. O ritmo não te deixa pensar em outra coisa. O ritmo ou você é você ou você vai cair. Entendeu? Então, por isso que ele é preciso. Ritmo é tudo, pessoal. Ritmo é tudo. E ele é, obviamente, vai ser o seu termômetro. Se você passar por ele, eu tenho certeza que você vai ficar legal, certo? E todos que passaram até hoje garantiram a mesma coisa. Ou seja, 100% de aproveitamento. Todos são unânimes em dizer, né? Que se tivesse conhecido antes, né? Mas todo mundo conhece no seu devido tempo. Tudo tem a sua hora, né? Seu tempo e tudo mais. Então é isso, pessoal, tudo é psicológico de fato, na real é óbvio, como eu disse, em certas circunstâncias a gente até aceita uma tristeza, aceita um choro, aceita até, entre aspas, a tua depressão, por um momento que de repente aconteceu alguma coisa ali não esperada, né? Uma parte negativa, como eu disse, tem um positivo e negativo, a gente vai conhecer esses procedimentos de prática e tem neles positivo e negativo, e qual que é o pior? Negativo. Tenta executar um motivo negativo, é dificílimo. Então é ali que encontra a fraqueza, ou seja, ali que você encontra a desistência, você fala, não é para mim, vou desistir. E exatamente na vida a mesma coisa, o positivo é toda alegria, é tudo maravilha. Vem um ponto negativo, em qualquer circunstância, o cara já desiste. Então, tá aí, é psicológico ou não é? Claro que é. Exceto um acidente, uma coisa trágica, como eu disse, que você de repente quebra um membro, né, ou fratura, né, uma parte do corpo muito importante e tudo mais. É óbvio que aí é uma coisa visual, né, que a pessoa consegue até diagnosticar assim, visualmente falando. Aí sim, é outro caso. Eu estou falando que na maioria dos casos, assim, 99,9% dos casos, não é nem caso de remédio, não é nem caso de coisas nativas ou provocadas por coisas assim terríveis, né? Catastróficas mesmo, não tem nada a ver não, são coisas normais que basta, né, endireitar o parafuso, né? E com o ritmo a gente consegue isso. Então o ritmo é o principal diagnóstico, ou seja, a principal ferramenta da medicina preventiva é o ritmo. No futuro vocês podem escrever, isso vai ser usado aí em todos os lugares, com certeza, tenho certeza disso. A Neurolima
que é a neurociência, tem as neuros, né? Então eu chamo de neurolima, que é a neuro que o Jack Lima padronizou aí com o ritmo. E dizendo mais uma vez, frisando mais uma vez, nada mais importante, mais poderoso que a matemática, que é a decodificação da natureza. Ou seja, estamos lidando com a natureza e estamos em paz. Estamos em total harmonia com a natureza. Maravilha, pessoal? E que 2020 tenhamos mais melodia, mais ritmo e mais consciência disso, para a gente sobreviver em paz. Porque todos nós estamos num processo de sobrevivência. Ninguém chega a um ponto e pronto. Nós nunca chegamos, né? Então a gente está sempre vendo o horizonte, né? Então nunca vamos chegar a finalizar, porque se finalizarmos não temos graça, né? Então o legal da vida é o processo. Então por isso que temos que debater, temos que mudar as ideias, derrubar os conceitos que não funcionam, derrubar entre aspas. Às vezes a gente pode tirar algo daqui e colocar aqui, você não vai perder assim, né? Mas você sabe que o mais importante é a cabeça, né? Você pode quebrar o braço, quebrar a perna, quebrar o corpo todo, mas a cabeça não. É a cabeça que faz o coração funcionar. Então, se não tiver o cérebro funcionando, nem o coração funciona. Se você ficar muito acelerado, você sofre um derrame, ou seja, você muitas desses acontecimentos, AVC e tudo mais, é tudo derivado de pane mental, ou seja, o cara fica tão ansioso, tão em pane ali, que o corpo desliga, é natural. O próprio corpo é inteligente, fala, deixa eu desligar esse cara aqui, porque esse cara não está conseguindo comandá-lo, né? Então, a melhor forma é fazer o quê? Desligar. Você desliga da tomada. Então é isso, pessoal, é o que eu vou fazer aqui. Se você curtiu esse vídeo, compartilhe, comente, né? E participe desse momento que é muito sério, é um momento mental, né? Através do ritmo, através da matemática, é ela que nos garante. Então é isso, até o próximo vídeo. Um abraço!